Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a quarta-feira desta terceira semana da Quaresma. E a primeira leitura nos é tirada do livro de Deuteronômio, onde aquilo que escutaremos mostra a fidelidade à lei e a proximidade de Deus ao seu povo, quando se coloca em seguimento aos ensinamentos do Senhor. Ouçamos e meditamos aquilo que vamos lendo. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Nós escutaremos no Evangelho justamente Jesus falando da questão da lei e dos profetas. E lá meditaremos o que Jesus nos fala, mas vemos que ele não descarta a lei. Ele mostra para nós que, como para o povo de Israel, a lei é uma pedagogia, é uma forma pedagógica que o Senhor nos ensina o caminho para vivermos numa relação sincera com Ele, uma relação de amor, de compromisso. Ora, basta olhar para a nossa vida. Se nós olharmos as relações de amor, de esposo, esposa, namorado, namorada, pai, filhos, avós, há nesta relação justamente um compromisso para com a pessoa que amamos. Queremos ela protegida, queremos o melhor para ela, queremos agradá-la, queremos fazê-la feliz, mais do que nós sermos felizes com ela. E assim o Senhor nos mostra na lei esta pedagogia, que muitas vezes nós ainda não conseguimos entrar na dinâmica e compreender. O Senhor primeiro recorda toda a história do povo de Israel, para depois colocar a lei e a pedagogia, tudo aquilo que passaram com o Senhor, ao serem privilegiados e elegidos e escolhidos, assim como nós somos privilegiados por sermos escolhidos, nos tornarmos filhos no Filho, por vivermos nossa fé. E assim, a lei mostra a presença especial de Deus no nosso meio, no meio de seu povo. E então, nos mostra a sabedoria pela qual a vida de Israel deve ser figurada pelo cumprimento da lei. E assim também nós devemos de viver nesta relação, mas com tudo aquilo que o Senhor nos ensina, para que possamos entrar na terra prometida, no reino dos céus. E nós temos compreendido isso para as nossas vidas. Por quê? Porque, infelizmente, em nossos tempos, muitos católicos, muitos cristãos querem viver uma vida sem lei. Uma vida baseada num amor que não é amor, que é somente um egoísmo, um ato egoísta, e não um amor sincero. Por quê? Porque eu quero me sentir feliz, me realizar, mas não quero os compromissos que a relação amorosa me propõe. E assim não vivem a lei de Deus, dizendo que é uma coisa cafona, passada, antiga, que não tem mais nada a ver conosco, é para o povo de Israel. Não. No Evangelho, Jesus vai deixar claro que isso não é verdade.
Sigamos o texto. Eis que vos ensinei leis e decretos conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade é sábia e inteligente esta grande nação. Vemos aqui a sabedoria colocada para o povo de Israel e para nós. E olhemos os santos. Olhemos o exemplo de suas vidas, dos mártires, santos confessores, todos, e vamos encontrar esta sabedoria de vida. Entre todos aqueles, inclusive, que os perseguiam, quantos não foram aqueles que se converteram ao verem morrer diante de si aqueles que torturavam, que condenavam por causa da fé em Jesus Cristo, porque eles viveram fiéis à lei, à santidade do Senhor, à sabedoria verdadeira. Eu e você temos nos aplicado em praticar essa lei, nos esforçado em viver esta lei como uma resposta de amor, como um compromisso para com aquele que dizemos amar, que é o próprio Deus, que nos amou até entregar seu filho, e seu filho, em obediência, morrer numa cruz por mim e por ti. E ainda, o texto segue. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Aqui vemos Moisés, com tudo aquilo que fala, recorda tudo aquilo que o Senhor também realizou para a salvação do povo de Israel. E assim recorda a história do povo, a aliança que Deus fez. E esta aliança que faz com esse povo, coisa que nenhum outro Deus fez. Porque os falsos deuses querem sacrifícios, querem algo em troca, enquanto Deus o que quer é a felicidade de seu povo. E qual é a única coisa que devemos de oferecer a Deus? O nosso amor, a nossa obediência. Não uma obediência como de um robô, ou ainda de um escravo, se bem que muitas vezes a Sagrada Escritura nos compara a escravos, mas não um escravo que simplesmente realiza atos porque seu Senhor manda, mas porque reconhece no senhorio de Deus o senhorio de um rei que quer o bem de seu povo. E por isso sabe que tudo aquilo que lhe indica é o melhor. E assim, os outros deuses não querem a felicidade de seu povo pagão, ao ponto que muitos pediam até mesmo sacrifícios de vidas humanas. Somente o Deus de Israel é aquele que pede que sejamos felizes, mas que a nossa felicidade passa em realmente realizarmos nossa vida em suas leis e decretos. E nós reconhecemos esta proximidade de Deus para conosco, que nos ensina pedagogicamente o como mudarmos a nossa vida para vivermos a verdadeira vida, para termos a sabedoria de vida, para vivermos nesta relação amorosa, eu e tu, com Deus, e assim também eu e tu com o irmão, porque a partir do momento em que obedecemos e compreendemos todos os ensinamentos e leis de Deus, também conseguimos viver com os demais. Que o temos feito? Temos compreendido, em especial neste tempo de Quaresma, mais profundamente tudo aquilo que o Senhor nos pede? Passemos brevemente pelo Salmo. O Salmo nos diz: glorifica o Senhor, Jerusalém. E adiante está, ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como a lã, e espalha a geada como cinza. Ou seja, ele envia, ele comunica as suas ordens sobre a terra. Mas devemos de recordar não somente
sobre a terra enquanto local onde habitamos, mas nós somos feitos do pó da terra. E assim, as suas ordens chegam até nós, para que possa cair sobre nós o frescor da neve e a geada, para que possamos assim nos tornarmos alegres, felizes, com a chegada também deste momento de frescor, no meio de tanta tribulação e de tanto calor que passamos, não fisicamente, mas espiritualmente, com tudo aquilo que nos acontece. Passemos agora ao Evangelho. O Evangelho é tirado de São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, vemos aqui aquilo que Jesus também será levado à condenação, de que ele veio destruir a lei. Esta é a tradução mais correta. Não é abolir, mas destruir, demolir a lei e os profetas. Jesus diz: Eu não vim fazer isso. Eu sou a palavra comunicada pelo Pai. Eu vim vos mostrar o como dar pleno cumprimento desta mesma lei. Mas Jesus quer que nós não caiamos numa redução da lei de forma estéril, como somente normas a serem cumpridas, mas fundamentalmente uma relação a ser vivida. Se eu realizo as leis, eu me relaciono melhor com Deus. Eu melhoro o meu relacionamento com Ele. Por quê? Porque estou cada vez mais me aproximando da santidade, assim como diz as Escrituras: sede santos, como o Senhor vosso Deus é santo. E todo este capítulo, em especial dos versículos 17, que hoje escutamos, até o 48, Jesus vai mostrar a plenitude da lei e a sua doutrina. Porque muitas vezes vai colocar: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele vai dar pleno cumprimento à lei e mostrar o como ela deve de ser bem interpretada de forma ainda mais profunda. E Jesus nos mostra ainda: em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Ou seja, tudo deve de ser cumprido, vivido. E o céu e a terra, nós pensamos somente o final dos tempos, mas olhemos, se nós pensarmos na nossa condição de natureza humana, um dia o céu e a terra, que enxergamos com os nossos olhos físicos, nos serão tirados. E nos será cobrado a lei do Senhor, se nós a vivemos ou não. Qual seria a nossa resposta hoje, se o Senhor nos chamasse à sua presença? Porque muitas vezes postergamos isso para o final dos tempos e esquecemos disso no final da nossa vida, do nosso tempo nessa terra, o que o Senhor também está a indicar. E nós temos tirado uma vírgula da lei, ajustado as leis de Deus, os ensinamentos da igreja, os ensinamentos da fé, a nosso bel prazer, com aquilo que nós achamos: assim dá para viver, isso daqui não é bem assim, eu não consigo viver isso, então vamos fazer uma adaptação? Ou temos vivido plenamente o que o Senhor Deus nos diz? O Senhor restabelece a lei mosaica, o seu verdadeiro espírito, que em muitos pontos era falseado pelos fariseus. Então, ele não veio destruir, mas o decálogo é a base do evangelho. Mas, em outro sentido, veio
revogá-la e substituí-la, porque a lei antiga foi promulgada como preparação para a nova. Não destrói, mas a plenifica, como disse, ao longo de todo o capítulo, trechos que hoje não vamos ler. E do mesmo modo que num painel faz desaparecer os primeiros traços e apaga o esboço primitivo e lhe dá a forma definitiva e os toques finais. Como disse, Jesus é ainda mais exigente para conosco em relação à lei. Mas não é uma obrigação. É um ato de amor. É um ato que me leva à relação plena com Deus. Ao dizer que nem um i, nem um pingo será tirado da lei, o que aqui é mencionado é uma semiletra, uma meia letra, a menor letra do nosso alfabeto. Querendo dizer, então, que aquela pequena inflexão de pena que no alfabeto em hebraico distingue a letra, a conclusão é que Jesus Cristo exprime para fazer compreender que não terá fim o mundo sem que antes se tenha cumprido até a mínima partícula da sua lei, da lei de Jesus. E Jesus nos fala que devemos de obedecer os mandamentos, audire, escutar profundamente, escutar em plenitude aquilo que me é dito. Por quê? Porque me é falado como ensinamento, como amor. E diz ainda, por menor que quem desobedecer um só desses mandamentos, por menor que seja ensinar outros a fazer, será considerado menor no reino dos céus, ínfimo e grande. Quem obedecer tudo e ensinar será grande, ínfimo e grande. O que Jesus está dizendo? Jesus mostra que há mandamentos capitais de cuja observância depende a salvação, e que, entretanto, eram julgados mínimos pelos fariseus, que se contentavam de seguir a letra da lei e não tinham por obrigatórios os preceitos que regulavam os pensamentos e os desejos dos homens. Declara Jesus que na lei nova, cujo fim é a conversão do coração e a santificação radical nossa, interior, tais mandamentos são da mais alta importância. E quem, pelo mau exemplo, pela doutrina falsa e escandalosa, ensinar os homens a transgredi-los, será excluído do reino dos céus. Estamos vendo que o Senhor fala da lei também para o coração. Não somente da lei em um sentido externo, mas aquilo que nos converte desde o interior, desde o menor ato dentro de nós. Como na lei não há nada de supérfluo, também devem ser observados os preceitos de menor importância, e quem os violar e ensinar outros a fazer e a ter desprezo por isso, este há por ser por isso mesmo, há de ser por isso mesmo o mínimo, isto é, o menos, o que vai receber menos graça no reino celeste. E grande será aí o que cumprir e ensinar que devem ser observados todos. Esses preceitos mínimos são o que Jesus designa por i da lei, dizendo que nem mesmo nisso ela deixará de ser executada. E nós podemos encontrar o grande exemplo em todos os santos e santas da história. Viveram até o mínimo da lei. Até a lei menor. Tem aquelas que são grandiosas, porque são condições necessárias para a salvação eterna, e aquelas que são pequenas, mas todas devem de ser vividas, para que nós possamos merecer a grande glória dos céus e maior glória nos céus. E aqueles que não viverem e ensinarem ainda a outros, como infelizmente muitos membros entre nós ensinam que são bobeiras, que não devem de ser vividas e tudo, se salvarem, terão menos glória no céu. Isso se não se condenarem. Estejamos atentos e vivamos a lei do Senhor, desde a mínima até a máxima, para que, vivendo todos os mandamentos de forma correta, por uma relação fundamental com Deus, mostrando que isso nos leva ao pleno amor a Deus, possamos viver todas as leis em um amor que vai além de qualquer cálculo,
Ai, não, olha, esta lei aqui é grande, eu vou cumprir. Aquela dali pode passar desapercebida, não tem nada demais. Não, o amor não deve de ser calculado. Deve de ser sem medidas, deve de ser pleno a Deus e ao próximo, para que possamos assim merecer um dia a glória plena nos céus. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe, um excelente dia a todos.